Bom dia, mais um programa Questão de Direito. Muita gente está acompanhando nosso programa, já sabe o que é uso capião, já sabe o que é certidão, já sabe o que é atos iniciais, já sabe o que são ações possessórias, ações locatícias, o que é ação de despejo, como fazer um contrato de locação. Olha quanta coisa você aprendeu, você que vem acompanhando nosso programa. Você aprendeu até o que é responsabilidade trabalhista, né? O que é responsabilidade civil, criminal, olha quanta coisa boa, tudo para você. E tem muito mais por aí, tá? Agora sim, iniciando nosso programa, por que esse tema, professor? O que quer dizer esse curso de Direito Imobiliário? Nós vamos fazer uma média de um por mês com o tema curso de Direito Imobiliário, né? Trazendo aspectos voltados para o corretor, para o advogado que atua na área do Direito Imobiliário. Tudo para qualificar o corretor, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que é o Direito Imobiliário? Qual que é o conceito de Direito Imobiliário? Então vou falar para você qual que é o conceito. Direito Imobiliário é o ramo do direito privado que se destina, né, a disciplinar vários aspectos da vida privada. Volta para o professor, a gente sabe de cabeça isso aqui, ó. Direito imobiliário é um ramo apaixonante, porque é o ramo que disciplina o quê? A posse, a propriedade. Como assim, professor? Todo mundo, eu costumo dizer, que tem que se alimentar e morar em algum lugar. Ah, professor, eu não vou comprar, né, eu não vou adquirir um imóvel, não vou fazer a aquisição de um imóvel. Tá bom, mas você tem que morar em algum lugar, então você vai ter que fazer a locação. Morar e se alimentar não tem jeito, é o básico do básico, né? Todo mundo quer morar bem e se alimentar bem. Às vezes a condição financeira não permite, mas é o básico do básico. O ser humano, para viver, precisa de um lugar para dormir, pode ser um quarto, e precisa se alimentar, pelo menos um almoço, janta ou uma refeição por dia. Não tem jeito. Então o direito imobiliário é o ramo do direito, com base também no direito civil, que cuida da posse, da propriedade. Lembrando que posse é uma coisa, domínio é outra. Quando eu falo de posse, é ter a posse, direta ou indireta. Domínio é ter o registro público, o registro imobiliário lá no cartório de imóveis. Então, isso é o direito imobiliário. Ele regulamenta, é um ramo do direito privado, faz parte também do direito civil, mas ele regulamenta posse, moradia, né, propriedade, ele regulamenta tudo isso. É apaixonante, tá? O tema é apaixonante. Quando eu falo de direito imobiliário, tem muitas questões específicas, mas estão dentro do direito imobiliário. Primeira, aquisição. Quando eu falo em adquirir alguma coisa, né, tem duas formas de adquirir um imóvel. Imóvel, não móvel, hein? Imóvel é propriedade. Quando eu falo em adquirir uma propriedade, eu tenho duas formas. Primeira forma é originária. Como assim, professor? Originária, mais antiga, nos primórdios, lá do direito romano. Quando eu falo da aquisição originária, é o uso capião. Muita gente fala, ah, professor, é o uso campeão. Deveria ser mesmo, né? Porque a hora que você consegue ganhar essa ação tão demorada, é um campeão, então uso campeão, mas o nome correto é uso campeão, né? Esse uso campeão, na verdade o uso campeão, ele tem várias espécies, possui várias espécies. Quando eu falo de uso campeão, nós temos o uso campeão extraordinário, que é o uso campeão do Tim Maia, pode tudo. Eu consigo aproveitar a posse de terceira, olha que interessante. Como assim, professor? Eu tenho uma propriedade que não está regular, essa propriedade não está devidamente registrada no cartório de imóveis, e essa propriedade eu aloquei. Eu tenho um contrato de gaveta, quando eu comprei, do vendedor, e eu fiz a locação. Eu tenho mais de 15 anos da posse, mas não direto, eu não moro lá. Eu morei um pouquinho, um parente morou, eu consigo ingressar com o uso capião? Consegue. Uso capião extraordinário. Esse uso capião, eu costumo falar em aula, né, que é o uso capião do Tim Maia, pode tudo. Por quê? Eu consigo aproveitar até a posse de terceiro. Regra do jogo, 15 anos. Cai para 10 anos quando eu tenho título e boa-fé. Professor, o que é título e boa-fé? Qualquer documento que eu comprove, que eu consiga comprovar a boa-fé na aquisição do imóvel. Essa boa-fé que eu falo é um contrato de gaveta, um compromisso, né, de compra e venda, ou um contrato de compra e venda, ou uma promessa de compra e venda, um formal de partilha. Então, se eu tenho um documento que comprove a minha boa-fé, é o título e boa-fé, que é tão conhecido no direito. E aí, qual que é a vantagem? Quando eu tenho um título e boa-fé, de 15 cai para 10. O mesmo ocorre no uso capião ordinário, de 10 cai para 5. Nós temos ainda o uso capião constitucional, né? O uso capião constitucional é conhecido como aquele uso capião cheio de requisitos. O próprio uso capião constitucional, ele limita, ele faz uma triagem, se o sujeito vai conseguir procedência, êxito na ação. Por isso é um uso capião que tem que tomar um certo cuidado para ser utilizado. Porque esse uso capião, ele mesmo já faz uma triagem dos direitos, dos requisitos. Como assim, professor? Quando eu falo de uso capião constitucional, nós temos duas subdivisões, o urbano e o rural. Urbano, até 250 metros quadrados deve ser a propriedade no máximo, até 250 metros quadrados. No rural, 50 hectares. Temos ainda o uso capião
Também importante, conhecido, que é o uso capião coletivo. Esse uso capião coletivo é aquele uso capião mais utilizado pela procuradoria, por instituições jurídicas, mas não privadas, não o advogado particular, não o corretor, mais utilizado pelos entes federativos, União, Estado, município e Distrito Federal. Esse uso capião ele tem realmente o objetivo de regularizar uma grande área, uma comunidade, né? Então ele tem esse grande objetivo. Temos ainda o uso capião do abandono de lar. Novidade, hein? O sujeito fala para a mulher assim, vou comprar cigarro e nunca mais volta. Arrumou outra na padaria. Quando ele volta, ela fez uso capião da parte dele. Ah, como assim, professora? Ela ingressou com uma ação de uso capião por abandono de lar, ou domiciliar, também chamado domiciliar. Esse uso capião é uma verdadeira sanção. Quando o sujeito abandona a esposa, homem ou mulher, né? Não só a esposa, mas ela abandona o marido, cabe uma ação de uso capião. Regra do jogo é ser meeiro. Então ele tem que ser dono também dessa propriedade para que ele possa perder através do uso capião. Olha que interessante. Quando a gente fala de uso capião, é o melhor instrumento que tem para regularizar um imóvel. Por quê, professor? Porque o uso capião, ele tem um grande objetivo de lançar uma nova matrícula, um novo número de registro, um novo RG da propriedade. Quando eu falei em RG da propriedade, a partir de 1973, nós temos a matrícula. Matrícula muito bem formatada. Hoje o acesso com a informática, os cartórios de imóveis no Brasil, você consegue uma matrícula com facilidade, é tudo via o sistema informatizado, então não são mais aqueles livrões antigos, né, que na minha época entrava no cartório, tinha que ter acesso a esses livrões, um livro jogava para o outro, na época que eu trabalhava em cartório. Então, hoje ficou muito mais fácil. Mas antes de 73, ainda é chamado de transcrição. Professor, transcrição e matrícula é a mesma coisa? É a mesma coisa, porém muda-se o nome, né, a partir de 73, porque a matrícula é um novo formato, um formato mais adequado de fácil acesso. Transcrição já era realmente um formato onde muitas vezes não tinha nem RG e CPF, não tinha tantas pessoas como tem hoje. Então matrícula, ela realmente hoje, ela atende à necessidade realmente da sociedade na atualidade. Olha que interessante. Então o primeiro momento que eu tenho para adquirir uma propriedade é o uso capião. Professor, todo mundo faz uso capião? Não, não é mais utilizado. Eu só consigo adquirir propriedade de bens móveis, na verdade bens imóveis, não móveis, imóveis, de duas formas. Originária, uso capião. Nós vamos pensar no uso capião. A segunda possibilidade de adquirir um imóvel, e é a mais utilizada, é a derivada. Que aí sim é através da compra e venda, né? Compra e venda é só quando houve a transação, a tradição, melhor dizendo, pagou, levou, isso é compra e venda. Esse contrato é compra e venda. Ou se não, um compromisso de compra e venda, ou seja, compromisso quer dizer que tem dívida, você deu entrada, mas está devendo, então é compromisso. Ou promessa de compra e venda, porque vai ser construído ainda, você tem uma expectativa de direito, uma fração ideal. Você não tem um imóvel ainda porque ele vai ser construído, então é contrato de promessa de compra e venda. Nós temos nas figuras contratuais do direito imobiliário, nós temos o contrato preliminar, que é um verdadeiro rascunho. Eu faço um negócio com você de compra e venda e faço um contrato preliminar. Esse contrato preliminar é um rascunho de um contrato, talvez, principal. Importante falar aqui nesse nosso programa, no tema, abordando o tema de hoje, que os contratos, muita gente faz contrato com o título errado, né? Faz um contrato de compra e venda, sendo que na verdade era promessa ou era compromisso. Cada contrato tem o seu título correto, é um contrato adequado. Muitas vezes os juízes, né, ou o cartório, acaba fechando os olhos, porque, pô, tá errado, mas tudo bem, pelo princípio da fungibilidade, tá errado, mas vamos dar sequência a isso. No direito imobiliário, nós precisamos acertar essas questões, né? O começo de tudo é um contrato bem feito, um contrato adequado. Compromisso é quando tem dívida, promessa vai ser construído, compra e venda, pagou, levou, houve a tradição. Preliminar, quando é aquela grande negociação, um imóvel de grande vulto, grande valor, então merece um contrato preliminar para fechar as questões. Lembrando sempre que o contrato pode ser feito em um instrumento particular, mas depois, automaticamente, numa transação imobiliária, tem que ser transformado num instrumento público. Como assim, professor? O advogado, as partes podem fazer um contrato. Se não é feito no cartório, não no cartório, mas sim no tabelião, o cartório faz registro. Se não é feito no tabelião, não é público, não tem fé pública. Esse contrato deve ser feito para resguardar comprador, vendedor, mas esse contrato, acima de 30 salários mínimos, tem que ser feito no formato público, né? Então, ou seja, esse contrato pode ser feito na hora ali, para amarrar o negócio, mas depois tem que ser feita a escritura pública no tabelião.
Tabelião faz escritura de inventário, de divórcio, né? Agora autorizado faz divórcio, escritura de compra e venda, cartório de imóveis faz registro, vamos separar. Tem advogado, tem corretor que fala, vamos lá pro cliente, vamos lá pro cartório lá que vamos fazer uma escritura pública. Chega no cartório, o cartório fala, olha, aqui é cartório, né, de imóveis. Escritura pública, você vai lá no tabelião, atravessa a rua, é lá. E aí o cliente, você passa vergonha perante o seu cliente. Então, tabelião faz uma coisa, cartorário, né, registrador faz outra coisa. Registro de imóveis, tá? Competência, não dá para escolher. Tabelião eu posso escolher. Eu escolho o que me atender melhor, né? Tabelião trabalha com clientela, cartório de imóveis não, é competência, não tem como fugir. Olha que interessante. E aí pulando, falando mais de direito imobiliário, ramo apaixonante, é o nosso dia a dia. Professor, tem que fazer proposta de aceite? Numa transação imobiliária você tem que fazer uma proposta. O seu cliente comprador faz a proposta por escrito e o vendedor faz o aceite. Você vincula o negócio, já gera indenização do Código Civil, ou seja, se o comprador desistir, perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve em dobro. Então, para existir essa indenização, para existir essa pecúnia, né, em relação de valores, para um com o outro, é importante o selamento do negócio. Né? A gente está usando no nosso livro esse termo, selamento do negócio. O que é o selamento do negócio? Houve a proposta e houve o aceite, ou houve um contrato preliminar, tá? Ocorreu isso, ocorreu a assinatura, pronto, já gerou direito à indenização. É importante também. Mas quando a gente fala de imóveis, não dá só para comprar. Imóvel é caro. Seja para o trabalho comercial ou para morar. E aí a gente tem que deixar de lado a aquisição do imóvel, que é através da forma originária, uso capião, ou derivado, através da compra e venda, compromisso. E vamos falar da locação, porque não tem jeito. Se não tem condições de comprar um imóvel, você tem que morar de aluguel. Tem que morar em algum lugar. Locação é tratada pela Lei 8.245 de 91. É a lei do inquilinato. Né? Lei do inquilinato, lei do inquilino, tem vários termos aí que é utilizado no direito imobiliário. Essa lei 8.245, ela trata da locação. Mas ela trata de 3 tipos de locações. Imóveis por temporada, comerciais ou não residenciais, como você quiser utilizar, e residenciais. Então a lei 8.245, ela vai tratar desses 3 aspectos de locação. Por temporada, comercial ou não residencial e residencial. Ela só trata desses aspectos de locação. Quando eu falo de locação, o assunto é mais complexo. Nós temos locação também no Código Civil, que vai tratar de bens móveis. Professor, e vaga de garagem? É Código Civil também. Então, locação de vaga de garagem é Código Civil também. Professor, e imóveis rurais? Estatuto da Terra, que vai tratar da locação. É o Estatuto da Terra. Olha que interessante, olha como é complexo o assunto. Lembrando sempre que veio uma tal de lei, né? Uma lei nova. Ah, seus problemas acabaram, o despejo vai ficar mais fácil. Mentira. A lei 8.245 continua aí, é a principal lei. Veio algumas leis para alterar poucas coisas. Professor, o que é importante falar dessa alteração e dessas poucas coisas que foram alteradas na locação? A questão do fiador. O fiador que tem uma responsabilidade subsidiária. Primeiro eu cobro o inquilino, depois eu cobro o fiador. Esse fiador, ele, na verdade, agora pode sair do contrato. Ele levanta a mão e fala, estou saindo do contrato. Mas para isso ele tem que notificar as partes. Ou seja, locador e locatário. Notifica as partes a partir do retorno, em AR ou via cartório, conta-se o prazo de 120 dias. Então ele fica responsável perante o contrato 120 dias. Olha que interessante, 120 dias ele fica responsável perante o contrato. Então o fiador pode sair hoje? Pode. Ele pode sair do contrato de locação, mas ele tem que notificar, tem que manifestar esse desejo de sair. Outra situação importante, o sujeito, o casal que vem a se divorciar, antigamente ocorria a rescisão contratual de um contrato de locação. Hoje não, basta avisar, notificar também e pode continuar com o mesmo contrato de locação, aproveitar o mesmo contrato. Olha que interessante, olha que bacana. Garantia! Professor, quantas garantias eu posso colocar num contrato? Uma só. Uma vez uma cliente falou assim, professor Júlio, eu quero colocar 3 garantias no contrato, para o meu contrato ficar bem garantidinho. Garantidinho uma ova, é uma garantia só. Ou eu coloco uma de 3, né? E aí, na verdade, eu vou ter a caução, fiador e também o seguro. Só que o seguro hoje tem várias espécies de seguro, tem aí capitalização, tem várias coisas aí. Então eu só posso colocar uma garantia só. Não tem essa de colocar 3 garantias para ficar bem garantidinho. Ou eu coloco uma garantia de 3 ou não coloco nenhuma. Professor, qual que é a vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia? A liminar, né? A liminar que a gente vai falar isso no programa próprio aí para te ajudar, que tem muito assunto para falar. Falou em contrato de locação, qual que é a ação que eu utilizo, professor, para rescindir, para realmente encerrar esse contrato? Contrato
de locação, cabe ação de despejo. E o despejo não é só por falta de pagamento, mas por várias questões. Eu falo de despejo, na verdade, eu falo de despejo para qualquer situação, descumprimento contratual ou outras questões, é ação de despejo. Ah, não é reintegração de posse? Não, reintegração de posse é aquela questão das ações possessórias, esbulho, turbação, é outra questão, é outra coisa. Quando eu falo de ação possessória, e aí no caso uma delas é ação de reintegração, é no caso de comodato. Né? Comodato é um contrato também, é um empréstimo mais gratuito. A locação é um empréstimo oneroso, né? Na verdade eu cobro na locação. No comodato não posso cobrar nada, não posso ter vantagem nenhuma, aí é reintegração de posse. Olha que interessante, aí olha como o tema é importante. Professor, tem mais informações importantes de direito imobiliário? Tem muito, isso aqui não tem fim, isso aqui é o básico do básico. Mas é importante tratar do princípio da função social da propriedade. Professor, o que é isso, hein? O que é função social da propriedade? A propriedade hoje tem que cumprir uma função. Como assim, professor? Hoje a propriedade não pode ficar mais parada. Hoje a propriedade, seja comercial, residencial, o espaço físico não pode ficar mais parado. Ele tem que ser utilizado. Então a Constituição Federal, porque o fundamento está lá na nossa Constituição Federal de 88, é a utilização do solo. Tem que ser utilizado. Então, ou para morar, ou para abrir um comércio, tem que funcionar. Inclusive esse é um bom fundamento e agora utilizado pela Prefeitura de São Paulo para a cobrança do IPTU proporcional, né? Em virtude disso. Não está cumprindo a função social da propriedade, é mais caro para o proprietário. Então, função social da propriedade é o princípio que é a cara do direito imobiliário hoje. Função social da propriedade é o princípio que traduz o uso e o direito ao uso capião. Porque o sujeito largou a propriedade, vai outro e pum, pula dentro da propriedade. Ah, vou entrar com o uso capião. Se ele provar que houve realmente o cumprimento da função proprial, do princípio da função social da propriedade, ele vai conseguir êxito nesse uso capião. Uso capião, para conseguir êxito, eu tenho que somar função social da propriedade mais 3 requisitos no uso capião, na ação de uso capião. Quais, professor? Vontade, a vontade de ser dono, essa vontade inicial. O sujeito pula e fala assim, eu quero ser dono. Não adianta apresentar um contrato de locação e falar, quando eu entrei naquela casa, eu tinha vontade de ser dono, mas eu assinei um contrato de locação. Isso não é a vontade de ser dono, porque você tem a vontade de locar, né? Então não é a vontade de ser dono. No uso capião eu tenho 3 requisitos. Vontade inicial de ser dono, né? Que é conhecido como ânimos. Só que você fala assim, professor, o que é ânimos, né? Eu tomo catopril, né? Então esquece esse ânimos aí. Para o cliente você tem que falar a vontade de ser dono. Segundo requisito, lapso temporal. Uso capião, qualquer um, temos que falar num lapso temporal de 5, 10, 15 anos, vai depender do uso capião, mas tem que ter. E também a posse mansa e pacífica. Eu não posso expulsar o sujeito. Ó, você sai daí eu te mato, hein? Não, tem que ser uma posse mansa e pacífica. Isso é a cara do uso capião. Uso capião, aquisição originária. Aquisição derivada, contratos imobiliários, tá? Isso é a aquisição da posse. Se eu não tenho como adquirir a posse, eu vou morar em algum lugar através da locação, Lei 8.245 de 91. Olha como o assunto é bárbaro, é interessante. Vamos lá, imóveis comerciais, rapidamente aqui. Quando eu falo de uso capião, eu estou falando da propriedade, da aquisição. Quando eu falo de compra e venda, aquisição. Mas vamos deixar de lado isso e vamos mais para o lado comercial da coisa. Fundo de comércio. Professor, o que é fundo de comércio? Você, quando faz uma locação do imóvel, você cria uma clientela. E essa clientela, esses clientes, tem um valor. Levou um tempo, um lapso temporal para ser criado. Não foi criado do dia para a noite. Ninguém consegue criar uma clientela, seja no ramo que for, sem um período, sem um bom trabalho, né? Então isso leva tempo. Tempo e muito trabalho, muita dedicação. Então o comércio, ele cria... Quando eu faço a abertura de um comércio, eu crio um fundo de comércio. Esse fundo de comércio hoje está pacificado, existem várias discussões a respeito, que gera direito à indenização. Então, jogando isso na locação, como que funciona isso, professor? Eu tenho um comércio, o proprietário fala assim, ó, me devolve. Se ele pedir, né, através de uma denúncia vazia, denúncia cheia, ou sem motivo, ou antes do contrato, cabe esse proprietário reparar os danos, ou no caso, reparar o fundo de comércio. Uma discussão importante que tem que ser abordada também. Mudou muito nesse sentido. Hoje, o comércio gera fundo de comércio, né? Foi redundante, mas é a verdade. O comércio, ele gera uma indenização quando o proprietário solicita esse imóvel comercial de volta, né? Então tem que ser discutido cada caso a caso. Nós vamos trazer um tema específico nos nossos programas para você aprender tudo sobre isso
como que funciona essa locação de imóveis comerciais. Nós vamos tratar muito de fundo de comércio, não vai perder esse programa, tá? Importantíssimo tratar sobre isso. Legal, é muita coisa para se falar. Hoje é só uma abertura para chamar a sua atenção, para você ver como o direito imobiliário é importante na sua vida. Professor, não sou corretor, não sou advogado, não atuo no ramo. Para que eu quero saber de direito imobiliário? Devia ser obrigatório direito imobiliário constitucional nas escolas. Porque direito imobiliário, mesmo que você não é do ramo, você tem que morar em algum lugar. Ou é locação ou é aquisição. Tem que saber para não ser passado para trás, tá bom? Olha que interessante aí. Professor, quais peças processuais, né? O que são peças processuais? São as medidas processuais, são as ações cabíveis, né? Na locação, despejo, conciliação e pagamento, que a gente falou sobre isso. Vamos ter um tema específico também. Ação revisional, ação de uso capião, ação de reintegração de posse. Volta para o professor, só para te situar a respeito das ações, tá? Dentro do direito imobiliário tem um tema que eu gosto muito, que é direito e vizinhança também. Saúde, segurança e sossego. Seu vizinho só mexe com você se ele mexer com os 3 S. Saúde, ou da sua família, sua segurança e sossego. Não vai perder. Tem um programa que fala de direito e vizinhança. Acha no YouTube, acha na TV Cresce, você vai achar. Digita direito e vizinhança lá, o tema, que vai ser o primeiro lá, você vai achar com facilidade. Muito bom tema, importante você saber, tá? Locação ou aquisição, mexe com direito e vizinhança. Quem mora é vizinho de alguém, não tem jeito. Ah, professor, só tem um vizinho do lado direito. Vai ter um vizinho, né? Só se você morar numa ilha, você não vai ter vizinho, não tem como. E vai ter os tubarões ali como vizinho também, né? Tem jeito. Fundo de comércio a gente falou, registro imobiliário, tem um tema específico aí também, não vai perder. Professor, qual a medida cabível para regularizar um imóvel? Para regularizar um imóvel depende muito do imóvel, né? Mas nós temos o inventário, temos o arrendamento sumário, temos o uso capião, temos a ação de adjudicação compulsória, então vai depender de cada caso. A verdadeira ferramenta, o tanque de guerra para regularizar um imóvel, quando é muito complicado, é o uso capião. Olha que interessante, hein? Então, existem várias ferramentas. Cada caso é um caso. Regularizar imóvel é maravilhoso, porque você fala, meu Deus do céu, isso aqui não tem fim, isso aqui é um quebra-cabeça. E quando você consegue a matrícula, você fala assim, agora sim. Para o advogado, né, é uma vitória, mas para o cliente é uma vitória econômica, financeira, porque o imóvel que não é regular, ele chega a perder até 50% de valor de mercado, né? Então é muita coisa. Então, professor, eu vou gastar com um advogado para regularizar o imóvel. Na verdade, você não vai gastar, é um investimento. Você investe para realmente que esse imóvel tenha um maior valor de mercado. Professor, mas eu não tenho ideia de vender, para que eu vou regularizar? Aí você tem uma segurança jurídica. Só é dono quem tem o registro no cartório de imóveis. Senão não é dono, pode ocorrer a perca do imóvel a qualquer momento. Aí tem que entrar com uma ação, chama embargo de terceiro, tem que provar muito bem, fundamentar muito bem, senão você vai perder a propriedade. Como assim, professor? Você comprou do João, mas nunca colocou no seu nome, deixou lá no contratinho de gaveta guardado. E o João continua como dono. Se alguém for pesquisar, aquela propriedade é do João, não é sua. O risco é muito grande. Cuidado, hein? Regulariza esse imóvel. Só é dono quem tem registro, tá? Vamos lá para a primeira pergunta, Leandro Oliveira de Goiânia. Um abraço, pessoal de Goiânia. De que maneira poderemos requerer o uso capião? Na área rural ou na área urbana? Quais seriam os pré-requisitos? Muito obrigado e parabéns pela aula de hoje. Obrigado, um grande abraço. Elogio é muito bom, né? O ser humano, para elogiar, é muito difícil a gente fazer um elogio. E dizem, né, que se você faz um elogio por dia, você é mais feliz. Então vamos fazer um elogio por dia. Eu já ganhei o meu, você já fez o seu. Vou fazer um elogio para alguém hoje, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Leandro, quais são os requisitos de uso capião? Cabe o uso capião rural? Cabe sim. Tanto na esfera urbana como rural. O que vai mudar? Os requisitos em relação a documentos para um uso capião são os tributos e contas de consumo. Contas de consumo, água, né, energia, água, também telefone, pode ser também, conta de consumo também. Quando eu falo de tributos, o que vai mudar é que o tributo de uma área urbana é IPTU. Na área rural, normalmente o ITR, mas pode ter IPTU, depende da cidade também, mas normalmente é o ITR. Então vai mudar esses documentos, esses tributos. Mas cabe o uso capião, tanto na esfera rural como urbana, né? E no rural também, até uma forma de regularizar um grande loteamento, muitas vezes não tem fim, um loteamento mal feito, esse loteamento só consta a área maior desse loteamento, então cabe o uso capião para regularizar. Olha que interessante aí. E é uma ferramenta, é um verdadeiro tanque de guerra para regularizar. Quando não cabe mais nada, ou quando a coisa está muito feia, dá-lhe uso capião, porque é uma ação que demora, mas você não vai correr risco. Por quê? Quando você consegue a procedência da ação no uso capião, vai ser lançada uma matrícula nova. E essa matrícula nova é um direito que nenhum cartório vai falar assim, não, você não vai registrar. Outras ações você pode ter problema, né? Uma ação de inventário, um exemplo. Nós tivemos um caso onde uma cliente, ela entrou em contato conosco, na verdade uma aluna,
porque foi feito o uso capião. O advogado fez uso capião, mas fez o inventário, mas o inventário por comoriência. Comoriência, a morte por comoriência é aquela morte que morre ao mesmo tempo. Avião, carro, né, navio, morreu ao mesmo tempo. Eu não sei quem morreu primeiro. Se foi o marido ou a esposa, eu não sei. Isso muda muito com o direito de sucessão, né? Com o inventário, porque eu tenho que fazer 2 inventários. Se eu sei que um morreu primeiro, eu tenho que fazer o inventário primeiro de uma pessoa, depois do segundo. Nessa situação, foi feito o inventário. Foi feito o inventário, mas por comoriência, morte simultânea. Tá errado. Se morreu, na verdade, não morreram ao mesmo tempo nessa situação que essa cliente trouxe para nós. Na verdade, o pai morreu de manhã, a mãe morreu à tarde. E aí o que aconteceu? O juiz, ele acabou passando batido. Todo mundo erra. Na vida todo mundo erra. Fala, eu não erro porque eu sou juiz. Imagina, todo mundo erra, faz parte. O errar é comum, é do ser humano, não somos robô. O juiz errou, passou. Chegou no cartório de imóveis, não deu registro. E aí, por que não deu registro? Os clientes falaram assim, olha, esse inventário está errado. Por mais que você tenha o formal de partilha, que é o objetivo do inventário, esse inventário foi feito um inventário só, comoriência, só que um morreu de manhã e outro à tarde. Comoriência é quando morre ao mesmo tempo, eu não sei quem morreu primeiro, aí um inventário só, uma escritura pública de inventário só. Nesse caso vai ter que retificar. E aí nós fizemos uma retificação desse inventário, teve que fazer 2 escrituras públicas, na verdade 2 inventários, para regularizar essa situação, para conseguir fazer o registro. Então muitas vezes existem caminhos que parecem, olha, isso aqui vai dar certo, mas não dá. Outro exemplo também é a ação de adjudicação compulsória. Muitas vezes é uma ação que demora muito também, que é uma obrigação de fazer, passa anos e anos e não consegue o registro. Para quem não sabe, a ação de adjudicação compulsória é aquela ação que o comprador e o vendedor colocam uma cláusula no compromisso de compra e venda e fala assim, olha, ao final do pagamento, estou pagando parcelado, você é obrigado a transferir para o meu nome, né? Ou seja, lavrar a escritura pública e fazer o registro no cartório de imóveis. Só que o vendedor, recebe o dinheiro, some. O que você tem que fazer? Entrar com uma ação de obrigação de fazer. Ô vendedor, ó uma cláusula contratual aqui, ó. A gente combinou que quando eu quitasse o imóvel, você tinha que colocar no meu nome, assinar a escritura pública. Cadê você? É ação de adjudicação compulsória no direito imobiliário, a gente não usa a obrigação de fazer, usa essa tal de ação de adjudicação compulsória. Só que uma ação traiçoeira. Traiçoeira por quê? Você vai conseguir a carta de adjudicação, que é o objetivo dessa ação, porém muitas vezes não vai dar registro no cartório, porque os documentos, as informações não dá para confrontar, não bate. O contrato de compromisso tem 49 metros quadrados. A escritura pública e no cartório, o último documento, a última matrícula, consta lá 60 metros quadrados. Ou seja, não estamos falando do mesmo imóvel. 2 é igual a 2. E aí você não consegue o registro. Aí qual que é o instrumento para regularizar? O uso capião. Faz uma topografia, um levantamento para retificar a área. Olha que interessante, tá? Então, apaixonante. Tem mais uma pergunta aqui? Do Damares. Vou responder, hein? Rapidamente aqui de Guarulhos. Um abraço, pessoal de Guarulhos aí, tá? Tem um terreno de propriedade particular que tem uma dívida muito alta na prefeitura. Mais de 4 mil famílias invadiram esse terreno. Quais medidas serão tomadas para resolver esse assunto? Essas pessoas que invadiram podem permanecer no terreno? Damares, um grande abraço para você, obrigado por assistir nosso programa. Aí é um caso complexo mesmo, merece realmente uma consulta para não correr risco de te orientar errado. Mas de antemão, dentro da informação que você me trouxe, o que é importante ser feito aí? Na verdade, é a ação de reintegração de posse. Porque essa turma que invadiu o terreno não tem um contrato de locação. E se não tem um contrato de locação, ocorreu o quê? A invasão da propriedade total. Então é reintegração de posse. Então precisaria estudar primeiramente uma reintegração de posse e depois uma ratificação da área, realmente acertar essa questão da área via... A prefeitura, na verdade, mesmo tendo débito da prefeitura, isso é fácil de resolver, faz um parcelamento com a prefeitura. Hoje, todas as prefeituras do Brasil, né, vários municípios, vêm trabalhando com o parcelamento dos débitos, até mesmo para resolver a questão conciliar. Nós vivemos um momento muito de conciliação, então é uma outra questão. Mas na questão da invasão é reintegração de posse, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar. Tem o nosso site aí, www.profjuliocesar.com. Tem modelo de peça, tem modelo de contrato, tudo gratuito, tudo à sua disposição. É só digitar www.profjuliocesar.com. Você vai achar lá vários modelos de peça aí para te ajudar, tudo feito com muito carinho. Sem falar no site do Cresce que os modelos são excelentes também para te ajudar, tá bom? Estamos aí para te ajudar. Um grande abraço, agradeço, boa semana para você, sucesso aí. Não vai perder a quarta nobre hoje, importante, né? Fala até de sucesso também. E o Cresce Esclarece do nosso Gilberto, nosso William Boni aqui da TV Cresce, tá bom? Abraço para todos aí. Fui, tchau!